Como Vossas Excelências bem sabem, o processo de chamado descentralização teve início em 2018 e iniciou-se numa cimeira das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, em que eu não só participei, como fiz parte, se quiserem, da comissão organizadora. Nesta cimeira, que foi muito badalada, com a presença do Sr. Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro, que é o mesmo atualmente, continua a ser o mesmo, e de vários ministros, alguns deles já deixaram de o ser, foram logo ali resolvidas questões muito importantes e muito relevantes sobre a descentralização que todos queremos. Lembro, a propósito, aquilo que aconteceu com o transporte público. Foi aí que foi dado o passo definitivo para o PARTE, que é hoje um ganho civilizacional para o país. E nessa mesma cimeira foi acordado entre todos que passariam a haver comissões para avaliar setorialmente as outras áreas da descentralização que pareciam muito relevantes para os municípios. A verdade é que essas comissões nunca vieram a ver, nunca, temáticas, se assim quiseram, nunca se vieram a formar, porque pouco tempo depois, numa reunião havida entre o Sr. Primeiro-Ministro, o então líder da oposição, que ainda é, aliás, e a Assembleia e a Associação Nacional de Municípios, resolveram que havia que antecipar aquilo que estava pensado ser feito de uma forma paulatina. Aquilo basicamente se perguntava é assim: estamos a falar de tarefas ou estamos a falar de competências? Em qualquer caso, estamos a falar de competências ou tarefas que vêm acompanhada do respectivo cheque ou há uma insuficiência de verbas. E foi com a base nessa preocupação legítima, como aliás se veio a verificar legítima, porque nessa altura era apenas antecipada, que o município do Porto, através dos seus órgãos autárquicos, decidiu deliberar no sentido de informar a Associação Nacional de Municípios, que naturalmente a Associação Nacional de Municípios tem todo o direito de fazer negociações com o Governo sobre princípios gerais, mas não poderia, em nome do município do Porto, assumir responsabilidades sobre a matéria dos encargos e da despesa. Isto resultava, aliás, do próprio espírito da lei, porque, reparem, a lei dizia na altura que era garantida a neutralidade orçamental. Quando começaram a ser conhecidas as verbas e os quadros de pessoal que haviam de ser transferidos e as escolas que haviam de ser transferidas para o município, nós entendemos que era conveniente recorrer a uma entidade externa de indiscutível mérito científico que pudesse fazer a avaliação cuidada e que nos garantisse o tal princípio da neutralidade. E pedimos um estudo à Universidade do Minho, que Vossas Excelências conhecem, e que foi tornado público e enviado às autoridades competentes. Por finais do ano passado, verificávamos já, com grande preocupação, que, nomeadamente em matérias como a educação, como a saúde e principalmente a coesão social, havia aqui um paradoxo. Vou apenas, talvez, à coesão social, que era a parte mais evidente. Porque aí a transferência de competências passa apenas por transferir pessoal. Pessoal cujo quadro ou cujas necessidades são definidas pelo Ministério. E, portanto, nós sabemos exatamente qual é a despesa que nos é transferida. Essa despesa que nos é transferida, calculada com base nos salários atuais da função pública, representa, grosso modo, de acordo com os nossos estudos, e é fácil, por isso não precisávamos na Universidade de Minho, 10 milhões de euros. Previa o Ministério transferir para o município do Porto 2,9 milhões de euros. Quando nós reclamamos e apresentamos o nosso estudo, disseram, bem, então não serão 2 milhões e 900, são 2 milhões e 990 mil. A questão da educação era uma questão ainda mais elaborada, porque era aquela que nós mais queríamos. Se havia uma descentralização que nós queríamos e queremos, era a descentralização na parte da educação. E, em determinada altura, começamos a verificar que as verbas não eram razoáveis, nem eram significativas, nem cobriam aquilo que era a despesa expectável do município do Porto. E aí, nós esperamos que a nova direção da Associação Nacional de Municípios tomasse relativamente a isso uma posição clara. E ela tomou em reuniões havidas na área metropolitana. Só que depois, quando se chegou ao finalmente, depois da eleição, percebemos que subitamente
a Associação Nacional de Municípios, a nova direção, ainda que simpatizando com o argumentário de muitos municípios, não apenas o nosso, dizia, bom, mas temos que acelerar isso e depois se vê. E então, em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já agora é Presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Municípios e, portanto, é uma pessoa que tem representação na Associação Nacional de Municípios, ainda que não faça parte desta direção, tem uma posição, se quiserem, mais neutra, e escrevemos uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro a sugerir e a suscitar a questão do adiamento para o início do ano letivo, o que daria tempo exatamente para se fazerem os acertos e os ajustes necessários. Infelizmente, isto não colheu junto à Associação Nacional de Municípios, que mais do que isso, numa reunião havida, no périplo que fez com as áreas metropolitanas e com as CIMs, numa reunião que decorreu aqui ao lado, na área metropolitana, a senhora Presidente estava doente e apenas participou em Zoom, mas a verdade é que o senhor Secretário-Geral disse que a data era 1 de Abril, que não se mudava coisa nenhuma e que tinha que se cumprir a lei, que eu tinha que cumprir a lei. E, inclusivamente, ridicularizou o facto de eu ter chamado a atenção de ainda ninguém ter falado com os trabalhadores. Os trabalhadores foram transferidos para o município sem ninguém os informar. E foi nesse momento, de facto, que nós começamos a perceber que era preciso dar um passo. Esse passo era o passo evidente, é dizer assim, nós não podemos continuar a ser representados por uma associação que não só não defende publicamente os interesses dos municípios e o interesse do nosso município em particular, se calhar de outros defende, do nosso não defende, nós não nos vemos representados, como mais do que isso. Nós vamos ter nova vaga de descentralizações na área da coesão social e na área da saúde e nós não queremos que esta associação nos represente em termos da negociação com o Governo. Esta é a questão fundamental. É esta decisão que nós temos que tomar. Quando nós tentamos uma providência cautelar, julgando nós, como todos os outros municípios, que as comissões não tinham funcionado, fomos informados que sim, que tinha havido uma reunião entre o Governo, que naturalmente está protegido nesta matéria, que não é aqui chamado, e a Associação Nacional de Municípios. E 2 representantes da Associação Nacional de Municípios, que era o antigo Sr. Presidente da Câmara da Batalha e o antigo Presidente da Câmara de Ourém, assinaram com o Governo um acordo para que a verba a transferir para os municípios fosse de 20 mil euros por escola, para a manutenção. Ora, quando nós fomos fazer as contas, aquilo que o município precisamos de muito mais e é fácil compreender. Mas mais do que isso, fomos ver o que é que o Estado paga às escolas, cuja manutenção não transfere para as câmaras. Quais são? No caso do Porto, é simples, são as escolas do parque escolar. E quando fomos comparar a verba a transferir para as escolas velhas que transferem para nós, comparando com as escolas novas que continuam no Estado, contrato-programa, a diferença é de 6,4 vezes. Perante a sistemática desconsideração do legislador pelos anseios dos municípios, sim, subscrevemos esta preocupação, abandonar a Associação Nacional de Municípios é enfraquecer uma luta tão necessária contra a tão desigual distribuição das receitas orçamentais entre a Administração Central e as autarquias e contra o aprofundamento de contrastes no território português, contrastes que são conhecidos e que, como temos alertado, esta legislação vai acentuar. O Bloco de Esquerda não desiste das lutas e a luta aqui em causa é sobre uma legislação feita com os pés que 4 anos depois ainda está a gerar problemas deste calibre. A intitulada Grande Reforma do Estado, assim anunciada pelo Governo na altura, está comprovado, é uma tragédia em 3 atos. Mas não vemos em que a saída da Associação Nacional de Municípios vem colmatar este desastre. Ao contrário, entendemos que há soluções que já deviam ter tomado forma. A criação, ao abrigo e no contexto da Assembleia Municipal, de uma comissão de acompanhamento da descentralização com todas as forças políticas representadas nos órgãos autárquicos. Mas os próprios decretos-lei prevêem a criação deste tipo de comissões, não só aquelas que o Sr. Presidente já falou, a nível macro, a nível nacional, digamos assim, mas também a nível municipal. Está lá escrito de uma forma muito clara que estas comissões devem existir, com vista a garantir uma adequada supervisão no processo de descentralização de competências que carece de um planeamento adequado a várias escalas, como dizia, incluindo o nível das freguesias, que no Porto ainda não está perto de tomar forma. São essas soluções também
dizia, e já o trouxemos a esta Assembleia, a realização daquilo que poderíamos chamar de um congresso municipalista, como aconteceu, aliás, reza a história, no país, enfim, há 100 anos atrás, e que foi determinante para aquilo que também permitiu que forças políticas pudessem discutir e aprofundar sobre os desígnios daquilo que é a política local e daquilo que é a democracia local. É extraordinário que proponha um congresso municipalista. Pergunto-lhe, é dentro da Associação Nacional de Municípios ou, se ele for organizado, é uma tentativa de separatismo? E já agora é a única forma de poderem participar num congresso, porque não representam, os senhores não dominam nenhum executivo municipal, tiveram um que acabou tristemente, e acham que o problema se resolve com uma comissão de Vossas Excelências? Acham que Vossas Excelências terem uma comissão de acompanhamento nesta Assembleia resolve o problema de nós, daqui a meses, estarmos confrontados novamente com a questão da saúde e com a questão da coesão social, da ação social? Acham isso? Acham mesmo que a Assembleia Municipal do Porto, criando uma comissão de acompanhamento, impede que a Associação Nacional de Municípios e o Governo negociem novamente uma descentralização nessas áreas que deixa na penúria o município do Porto? Os senhores conseguem dizer isso com um mínimo de seriedade? Agora, é uma total incoerência dizer o Porto não deve sair, mas deve, à margem da Associação Nacional de Municípios, promover uma coisa destas. Ou então tentar promover isto. Não, o que houve foram conferências organizadas pelo JN, organizadas na Póvoa de Varzim, organizadas em Ilha este fim de semana, organizadas em Setúbal pelo anterior Presidente da Câmara, em que naturalmente eu estive presente. Nessa altura houve muitos Presidentes de Câmara que disseram a mesma coisa que eu disse. Tiraram a fotografia. Depois receberam uma chamada e quando foi preciso assinar o papel, não assinaram. Muito obrigado. Eu gostava de começar com uma nota de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara e ao Executivo pelo privilégio, esse sim, Sra. Deputada Susana Constante Pereira, do tema da descentralização e dos termos em que ela está a ocorrer, estar na agenda mediática, estarmos aqui a debater, estar a ser motivo desta entrega, desta dedicação, desta atenção, porque se não fossem estas dores que o Porto está a tomar e que o Sr. Presidente, em nome de todos, está a tomar, tudo isto passava completamente despercebido e nós não sabíamos que processo de descentralização era este. Nós não sabíamos que as escolas eram as más e as boas ficavam para o Estado. Nós não sabíamos que o dinheiro destinado às escolas que ficam para o Estado é 4 vezes mais do que o dinheiro que é destinado às escolas que são entregues aos municípios. Nós não sabíamos muita coisa e, portanto, Sr. Presidente, muito obrigado por ter trazido para a agenda mediática e para cima da mesa este tema. Se calhar este era um momento de nós, de uma vez por todas, sabermos o que é que estamos aqui a fazer. Nós fomos eleitos para representar, nós somos a Assembleia Municipal do Porto. Fomos eleitos pelos cidadãos do Porto. Representamos o Porto. E, portanto, o Porto é a nossa agenda. A hierarquia determina que o Porto é em primeiro lugar. É aqui que nós defendemos o Porto. Ora, é a defender o Porto e a representar o Porto, porque não são outros que representam o Porto, somos nós que representamos o Porto, que nós fazemos esta denúncia e que nós, politicamente, tomamos aqui a decisão de dizer somos nós que representamos o Porto, não são outros, é nosso nome. O princípio de formação da Associação Nacional de Municípios é perfeitamente louvável. A promoção, dignificação, defesa e representação do poder local perante os órgãos de soberania é importantíssima. A questão é que atualmente não se encontra garantida a independência nem a autonomia daquele órgão perante a Administração Central. O facto da Associação Nacional de Municípios ser constituída maioritariamente e controlada por municípios socialistas, ou seja, o mesmo partido político que se encontra no poder, faz com que se levantem questões legítimas quanto ao empenho e isenção dos representantes da Associação Nacional de Municípios nas negociações com o Governo. Com isto, não estamos a levantar suspeitas sobre ninguém. Contudo, temos a plena noção que uma entidade que deveria ser a primeira linha de defesa dos municípios acabou por se tornar num braço de controle do Governo sobre os executivos municipais. O Dr. Rui Moreira afirmou que não ia passar cheques em branco a ninguém para negociar em nome do município do Porto. Nós consideramos que mais do que passar um cheque em branco é estarmos numa negociação e passarmos uma procuração ao representante da outra parte para negociar em nosso nome. É inconcebível. O que nós queremos esclarecer é que não é possível defender o superior interesse dos municípios quando nos encontramos claramente vinculados à mesma cor política dos representantes do poder local. O município do Porto é um caso à parte.
Pese embora não possamos afirmar que o movimento Rui Moreira seja partidário, não existe uma subjugação expressa a qualquer partido político, que lhe permite ter a liberdade plena para pôr os interesses da cidade do Porto à frente de qualquer interesse político ou partidário. Relativamente às verbas que estão neste momento em cima da mesa das negociações, dizer em primeiro lugar que as mesmas são insuficientes para o propósito em causa. E estaremos todos de acordo, naturalmente, nesta particular, o mesmo para a necessidade da descentralização. E isso, por si só, justificará a continuação de um sempre reforçado empenho negocial entre as partes, pensamos. Acresce que quem disponibiliza as verbas não é a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Essa é uma responsabilidade da Administração Central ou do Governo do país. Então perguntamos, se hoje à noite, se hoje acontecer sairmos da Associação dos Municípios Portugueses, amanhã teremos as portas abertas por um novo interlocutor. Perguntamos se de facto não será o mesmo com que temos andado a falar. O PSD está hoje aqui a ter uma discussão que não queria ter. O PSD não queria estar hoje aqui a discutir a saída nacional de municípios e não o queria por um fator muito simples. Porque o PSD defende, desde há muitos anos, um verdadeiro processo de centralização. O PSD defende que há vantagens competitivas se um conjunto de competências foram passadas para os municípios. Essas vantagens competitivas têm que ser claras, têm que ser muito objetivas, têm que ser de vão oferecer ou não melhor capacidade aos municípios para gerir recursos, vão oferecer ou não melhor qualidade de vida aos portuenses. E esta é a pergunta que temos que fazer. E, portanto, por isso é que eu digo, nós estamos aqui hoje a ter uma discussão que não queríamos. Bem sei que já disseram e vão dizer que o processo de descentralização é também responsabilidade do PSD. Claro que sim. Se o PSD defende que existe a descentralização, claro que o PSD defendeu isso e trabalhou com o PS num projeto que pudesse dar um pontapé de saída a isso. Agora, há uma coisa que é importante não esquecer. E a deputada do Bloco de Esquerda veio aqui fazer spoiler da nossa posição, portanto estragou a história, mas de qualquer maneira, há aqui uma coisa muito importante, senhora deputada. O PSD esteve no início do processo de descentralização. Fez o chapéu, a lei base que deu origem ao processo. Mas depois a lei foi feita pelo Partido Socialista nas portarias. Também não queríamos estar a ter esta discussão porque o PSD é fundador da Associação Nacional de Municípios e, portanto, tinha a expectativa que uma associação que durante muitos anos foi capaz de zelar pelos interesses dos municípios pudesse continuar a fazê-lo. Acreditamos que este diálogo fica enfraquecido com a saída do município do Porto da Associação Nacional de Municípios. Esta saída não serve os interesses do nosso município, não melhora o processo de descentralização e não ajuda ao esforço que a Associação Nacional de Municípios tem vindo a fazer e já permitiu melhorias em sede do Orçamento do Estado para que se encontrem as melhores soluções para todos os municípios. A saída apenas vai levar ao isolacionismo do Porto e ao enfraquecimento da nossa capacidade negocial. E é curioso também que falem aqui em várias coisas, que falem em isolacionismo e falem em limitação de mandatos. Se esta proposta, porventura, for aprovada, a proposta deixa de ser minha, senhora deputada. É isso que a senhora deputada tem muita dificuldade em compreender por ser exatamente um partido. Ela passa a ser da cidade. Ela passa a ser referendada pelos dois órgãos da cidade. Passa a ser do Porto, não é minha. Eu sei que os senhores gostavam que eu me fosse embora, vão ter que esperar um bocadinho, não faz mal. E não há isolacionismo nenhum quando nós dizemos assim, o rei vai nu. É uma coisa diferente. Eu percebo que para o PS é muito difícil esta situação, naturalmente. É muito difícil porque o PS percebe muito bem que, tendo agora um governo maioritário, com apoio no Parlamento maioritário, compreende perfeitamente que esta situação é uma situação que lhe causa alguma perturbação, mas que isto vai andar para a frente mesmo. Como dizia o Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, também ilustre socialista, dizia, é a lei, o senhor agora tem que aceitar porque nós mandamos. Pronto. Que os senhores queiram mandar é uma coisa. Que nós queiramos ficar calados é outra. Que nós aceitemos que uma associação em nosso nome se sente e assine compromissos financeiros que comprometem a cidade do Porto, que nós só saibamos disso quando o Governo o invoca numa ação que a Câmara Municipal do Porto coloca para tentar suster este problema, diz tudo. Esta é a questão. Eu não vou discutir, como a senhora deputada bem diz, não vou discutir os méritos nem da regionalização,
nem da descentralização possível. Não é isso, infelizmente. Também lhe digo uma coisa. Se a regionalização forem para passarem a esfregona para as regiões e não passarem receita, esqueça. O povo já não vai outra vez nisto. Aquilo que não pode acontecer, e isto responde também um pouco, mais uma vez, àquilo que o PAN disse, é assim, tem razão, é preciso negociar. Nós queremos poder negociar. Nós não podemos negociar porque houve alguém que se apropriou do nosso direito de negociação sem que nós o autorizássemos. Usurparam o nosso direito de negociação. E nós, para as próximas batalhas da pseudo-descentralização, da tarefização, nós queremos poder estar representados. Se o Governo depois disser, é a lei, se o Governo disser assim, tem que cumprir, se o Governo disser, como diz a Associação Nacional de Municípios, come e cala, que no fundo foi isto que me disseram, assumem as suas responsabilidades. Mas pelo menos nós teremos uma voz para dizer não. Tem a Associação Nacional de Municípios Portugueses portado bem nesta matéria? Na nossa opinião, não. A Associação Nacional de Municípios Portugueses não se tem portado bem nesta matéria. Porque, objetivamente, numa matéria desta importância e com este relevo para a vida dos municípios, exigia-se uma posição mais discutida, uma posição mais aberta, mais franca nesta discussão e, se calhar, exigia-se que a própria Associação Nacional de Municípios tivesse convocado um congresso extraordinário para discutir este assunto. E, portanto, aquilo que nós dizemos é a Associação Nacional de Municípios Portugueses, nesta matéria, portou-se mal. Devia-se ter portado melhor. Porque a questão que está aqui em cima da mesa, e o Sr. Presidente diz assim, nós queremos ter a nossa capacidade negocial, não queremos ter por interposta pessoa. Mas acreditamos, sinceramente, que o Governo vai discutir com 304 municípios individualmente esta matéria. Com quem vai o Governo negociar? Se vai negociar com 308 municípios? Não. Vai negociar com 307 e com o Porto. Esta é a resposta. Foram 4 anos, foi mais um mês de tolerância, nada aconteceu. Vamos agora premiar por medo a incompetência? Vamos ficar presos a uma organização que não nos representa devidamente? É essa a pergunta desta noite, não é outra. É sobre a coragem que nós temos de seguir em frente, sobre a capacidade que teremos de nos representarmos e de representarmos todo o Porto, todos os portuenses, com propriedade, com razão e com qualidade de argumentos, ou ficarmos atidos a uma realidade que nos puxa para trás, que nos prejudica, que não nos representa, só porque sim e só porque sempre assim foi feito. Nunca estive na política assim, enquadro-me muito bem e identifico-me muito bem com este movimento precisamente porque não está na política assim e porque há rupturas boas e porque acredito que esta ruptura, que acredito que vai ser aqui hoje aprovada, é uma ruptura de progresso e é uma ruptura que não fará bem só ao Porto, mas terá um efeito muito mais alargado e talvez comece por fazer bem à própria Associação Nacional de Municípios, que percebe que as coisas não estão garantidas e que terá que fazer um pouco mais pela vida e por aqueles que diz representar.